Muito bom dia, meninos e meninas do sexto ano do glorioso Colégio Campo Largo. Tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui, virtualmente, por mais que vocês tenham me visto andando por aí pela escola, porque neste momento estarei atendendo os nossos queridos pais irresponsáveis. Ainda assim, ainda que vocês não me vejam fisicamente na sala de aula hoje, me verão aqui nesta gloriosa telinha de televisão. Pensaram que estariam de folga? Não estarão. Isso faz parte do jogo, senhoras e senhores. Vocês estão aqui para isso. Estamos aqui para nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, e estamos aqui também para trabalhar, certo? Senhoras e senhores, seguindo o nosso conteúdo, falando ainda de cartografia, essa incrível arte de transformar aquilo que vemos em algo materializado, um mapa. Senhoras e senhores, bom, já estamos conversando sobre isso há alguns dias, não é? E estamos ainda conversando sobre a evolução tecnológica e como o progresso da ciência ajuda no nosso trabalho de transformar a paisagem em algo portátil e principalmente algo que a gente consiga compreender de forma lógica através de uma série de pequenos ou grandes, no caso, atributos que a gente precisa encontrar num mapa. Mas ainda discutindo sobre a construção, vamos dizer assim, da cartografia, é importante que a gente entenda que ela evolui ao passo que a humanidade também evolui. Evolui em tecnologia, evolui em conhecimento do mundo, da paisagem, dos territórios e por aí vai. Bom, semana passada eu tentei explicar para vocês rapidamente, mais ou menos, como que funciona o nosso celular do ponto de vista da localização, da georreferência, né? Mencionei para vocês sobre a necessidade de ter pelo menos 3 antenas, né? A medida da distância do nosso aparelho celular, cadê o meu? Tá aqui, achei. A distância que nosso aparelho celular está de cada uma dessas antenas determina aonde nós estamos no espaço, em que lugar do espaço geográfico nós nos encontramos. Entretanto, senhoras e senhores, é importante também compreender o seguinte: não é só isso que define onde nós estamos, né? Não é a posição do nosso celular com relação a uma série de antenas, tal, mas a gente precisa entender duas coisas básicas. Primeiro, como funcionam os mapas de internet, né? Como que a gente entra lá no Google Maps e descobre, olha, tal pizzaria em tal lugar, ou tal loja em tal lugar, ou meu amigo mora em tal lugar. A gente precisa andar um pouquinho para trás, tá? A gente precisa falar de um negócio chamado GPS, ou Sistema de Posicionamento Global, ou Global Positioning System. O GPS, minha gente, a história do GPS começa lá atrás, tá? Lá pela década de 1960. Como é que funciona essa coisa do GPS? Ela é uma tecnologia que permite que a gente localize com precisão pontos na superfície terrestre. Tá, professor? E como é que isso funciona? Através de uma rede de satélites artificiais que estão em órbita no planeta Terra. Esses satélites, eles funcionam mais ou menos como sabe aquelas redinhas que penduram o salame no mercado? Mais ou menos a mesma coisa. A posição de cada um desses satélites é como se fosse o nozinho de cada redinha. Então, tem um satélite aqui, um satélite ali, um satélite, que recolhem informações da superfície. Não significa, prestem atenção, não significa que eles tirem fotos da superfície terrestre, tá? Através de uma série de radares e outras tecnologias, eles conseguem formar imagens do nosso glorioso planetinho. Beleza, tudo bem.
Esses satélites trocam informações entre si. A questão é que essas informações que eles trocam entre si também funcionam para encontrar a gente em algum lugar, no caso do nosso celular, e ou também para formar imagens de um determinado espaço, de um determinado lugar do espaço geográfico, tá? Essa tecnologia começa, senhoras e senhores, como eu disse para vocês lá na década de 1960, como uma tecnologia militar, ou seja, era uma tecnologia utilizada para que o exército, especificamente o norte-americano, soubesse onde estavam suas tropas, onde estavam os seus inimigos, como poderiam mapear melhor um determinado pedaço do espaço geográfico e pudessem, dessa forma, com essas informações, planejar melhor, eventualmente, suas ações num determinado lugar. Beleza? Só que essa tecnologia foi ganhando tanto em robustez, né? Foi ficando maior, foi ganhando tamanho e acabou sendo incorporada ao nosso cotidiano. Pode perguntar para os pais de vocês. Antes, lá bem antes da gente ter um Google Maps no celular ou qualquer outro serviço de localização no celular, existiam os GPS. Eu não tenho nenhum aqui comigo hoje, mas eram uns aparelhinhos pequenininhos que se conectavam diretamente a esses satélites e tinham informação da onde nós estávamos, onde estava aquele aparelhinho, certo? E a partir dessa localização de onde estava aquele aparelhinho, ele conseguia definir rotas para que a gente chegasse do ponto A ao ponto B, certo? Então, não tem mistério, gente. O fato é que todos nós estamos vivendo o melhor até o momento da nossa tecnologia, inclusive para a geolocalização. Beleza? Isso substitui o uso de bússola, isso substitui o uso de mapas, isso substitui o nosso conhecimento prático de localização no espaço? Não, não substitui. Não substitui, porque mesmo o celular mais moderno, em algum momento a bateria acaba, ou o sinal com a rede cai. Então, num segundo momento, num próximo momento, a gente vai começar a falar sobre essas formas mais anteriores, digamos assim, mas muito seguras de localização no espaço geográfico. Como eu disse, uso de bússola, uso de mapa, uso de cartas e por aí vai, tá bom? Mas uma coisa é fato. O GPS, ele traz para nossa realidade várias novas possibilidades de uso. Por exemplo, se usa muito GPS, por consequência a cartografia, não só na cidade, mas no campo. Um produtor rural pode usar um GPS, por exemplo, para saber aonde que é o melhor lugar que ele possa colher a sua produção, aonde ele precisa mandar as máquinas. Entende? São várias soluções possíveis que facilitam a nossa vida, a gente ganha de alguma forma eficiência, a gente ganha tempo num momento da nossa história em que tempo e eficiência são fundamentais para a nossa existência. Não é verdade? Então, tem que se ligar nisso, beleza? Bom, seguimos adiante, senhoras e senhores, porque é necessário compreender que não existe GPS, não existe mapa, não existe nada, nada disso seria útil sem um sistema de orientação. Tá, o que é orientação, professor? Orientação é a gente saber aonde estamos, em que direção vamos, qual o destino que a gente quer chegar, certo? Por isso, pessoal, por isso, a gente pega, aliás, a humanidade, ao longo de sua história, elege alguns pontos de referência ou alguns elementos da própria natureza para que sirvam de referência de orientação. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de pontos cardeais, aqueles famosos, né, norte, sul, leste, oeste, a referência é desse cara que está aqui, ó, refletindo no meu ombro. A referência é o Sol. Tá? Então,
como que a gente utiliza o Sol e o movimento, né, da Terra com relação a ele para nos orientarmos. Bom, primeira coisa, o Sol nasce a leste, certo? Se ele nasce a leste e vai atravessando o céu inteiro até ele se põe a oeste. Então, se você está com a sua gloriosa mão direita apontando para o Sol, a sua gloriosa mão esquerda apontando para o lado oposto, onde é o leste aqui? Olha aqui, está o leste. Olha o leste aqui. Tudo bem, eu inverti para vocês, mas eu posso inverter o meu corpinho. Deixa eu ver se eu consigo dar a volta. Consigo. Não sei se vocês vão ver alguma coisa, mas olha só. Aqui está o leste. E ele vai fazer este movimento até chegar aqui meio-dia. E vai seguindo para oeste até se pôr no final da tarde. Entenderam? Bom, então ok. Já temos uma primeira referência de orientação, que seria o Sol. A partir disso, os outros pontos cardeais são posições, entre aspas, intermediárias entre o leste e o oeste. Entre o leste e o oeste, a gente vai encontrar o norte e o sul. Ok? Eu vou levar para vocês, na semana que vem, uma bússola, alguns outros elementos que ajudam a gente a se orientar no espaço, tá? Mas é importante que vocês saibam inicialmente essa coisa chamada pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Beleza? Então, estejamos atentos para entender esses elementos. Agora, se vocês se lembram um pouquinho desse conteúdo, norte, sul, leste, oeste, está desenhado no mapa, não é? Como se fossem umas setinhas, né? Uma seta indicando para o norte, uma seta para baixo, uma para a direita, uma para a esquerda. Senhoras e senhores, caso vocês não saibam, eis a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ele é um elemento fundamental para a navegação, para o deslocamento, porque ela consegue indicar para a gente, opa, se eu estou indo naquela direção, eu estou indo entre norte e oeste, ok, estou indo para noroeste. Isso vai ficar claro para vocês na semana que vem, quando eu levar a minha bússola para a gente trabalhar, mas também nos outros vídeos que eu coloquei aqui embaixo, para vocês terem um conteúdo complementar da nossa aula de hoje, tá bom? Mas o importante, pessoal, é que vocês se lembrem do seguinte: a cartografia, ela serve para a gente se localizar no espaço, certo? Certo, perfeito. Se serve para a gente se localizar no espaço, a gente precisa de um ponto de referência. Nesse caso aqui, eu estou escolhendo o Sol. Tudo isso junto, ao longo da nossa história, desde os mapas mais primordiais, como Gassur, até o nosso glorioso Google Maps, disponível no nosso celular a qualquer momento, são fruto de um enorme processo histórico e de evolução da necessidade humana, nossa, de nos localizarmos num determinado lugar e, em nos localizarmos, também nos deslocarmos, certo? A gente precisa sair do ponto A para o ponto B. Independente da forma que for, e independente da necessidade que seja, da mesma forma que a gente quer visitar nossos amigos, que a gente quer visitar nossos parentes, e eles mandam para a gente uma localização no celular, isso também serve para o comércio, isso também serve para as indústrias. Como assim, professor? Ué, sabe aquele rastreamento do iFood? A gente fica vendo ali aonde está o motoqueiro com a nossa pizza? Isso também serve para uma fábrica. Uma fábrica que esteja esperando a chegada de matéria-prima que vem de um outro país ou que vem de um outro estado. Quanto tempo vai demorar para chegar? Certo? Então, pensem na cartografia
como uma ferramenta que materializa aquilo que nós vemos e nos ajuda a ganhar eficiência, ganhar tempo, ganhar velocidade nos processos. Certo? Bom, falamos do GPS rapidamente, falamos rapidamente dos pontos cardeais, certo? Agora, se a gente precisa de um ponto de orientação, a gente também precisa de um negócio chamado norte. Já falei de leste-oeste. Como que a gente descobre o norte no nosso espaço geográfico, onde nós estivermos? Ora, primeira coisa, o norte e o sul, ou seja, os polos geográficos da Terra, são o cume, o teto. Deixa eu ver se eu pego aqui. Peraí. Apareceu. Olha só. O norte e o sul do planeta, então aqui, nosso glorioso planetinha Terra, aqui o continente africano, ó. Isto é o norte geográfico e este é o sul geográfico do nosso planeta, também conhecidos como norte verdadeiro e sul verdadeiro. Tá. Como que isso interfere na nossa capacidade de localização? Uma bússola, como vocês sabem, ele é um instrumento que se alinha com o magnetismo do planeta Terra gerado pelo próprio planeta. Lembra daquela coisa de camada superior do planeta? Crosta, manto e núcleo. Essa movimentação do manto e do núcleo, né, eles criam um campo magnético. A criação desse campo magnético interfere na nossa capacidade de orientação por bússola, o que significa que o norte verdadeiro, que seria esse ponto de encontro aqui, lá no topo do planeta, ou aqui embaixo no planeta, onde essas coordenadas se juntam, pode sofrer um deslocamento. Ou seja, quando a gente se orienta por bússola, a gente está se orientando pelo norte magnético do planeta. Mas o que isso quer dizer, professor? O que isso dificulta a vida da gente? Para compensar essa variação ou esse deslocamento do polo magnético do planeta Terra, é que se criaram as tais das coordenadas geográficas através dos chamados paralelos, certo? Que tem a ver com as latitudes, e os meridianos, que tem a ver com as longitudes. Nas próximas aulas, eu vou levar para vocês uma mexerica para cada um de vocês. Vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Mas, vamos pegar o nosso glorioso planetinha redondo e azul aqui. Deixa eu tirar ele do montante aqui. Pronto. O planeta Terra, ele é dividido em gomos, certo? Que são as longitudes, e em fatias, que são as latitudes, ok? O que acontece é, pensa no planeta Terra como se fosse uma mexerica vista de lado e como uma mortadela vista de cima. Cada um desses cortes que a gente faz, que são as chamadas linhas imaginárias, cada um desses cortezinhos diz respeito a um lugar específico no planeta Terra. Por exemplo, aqui está a linha do Equador, ó. Se eu for cortando em direção ao norte, eu vou passar aqui por uma série de países na África, continuo passando até chegar ao continente europeu, aqui mais para o norte, vai cortando, 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 até chegar no Polo Norte. O mesmo vale para a porção sul do planeta. Eu vou cortando, olha aqui, cortando o Brasil, por exemplo, estou cortando o Brasil,
mais um pouco de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, até chegar aqui, ó, no Polo Sul ou na Antártida. Para que serve isso? Para eu poder localizar se algum ponto específico do espaço geográfico está ao norte ou está ao sul do planeta. Lembrando sempre que a linha principal aqui é o Equador, que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Beleza? Pois muito bem. Da mesma forma, só encontrar o norte ou o sul não resolve o problema da localização propriamente dita. Então, eu preciso também fatiar o planeta em duas metades, ou também dois hemisférios. Hemisfério ocidental, que fica aqui, ó, como referência ao meridiano de Greenwich, aqui no meio, passa pela Inglaterra, que vem desde o norte, vai cortando até o sul. Hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Então tá lá, meridiano de Greenwich, aqui, ó, cadê ele? Aqui, meridiano de Greenwich, hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Por que é importante a gente saber isso, gente? É importante para a gente saber o que fica a leste e o que fica a oeste, mas isso também tem uma diferença fundamental na vida da gente. Se hoje, agora, são 11 horas e 38 minutos do dia 1º de maio de 2023, no Brasil, na cidade de Sorocaba, onde eu estou nesse momento, na minha casa, em Londres, na Inglaterra, eu sei que são 14 horas e 38 minutos. Como assim, professor? Fusos horários. Além de latitudes e longitudes garantirem para a gente a possibilidade de localizar algo no espaço geográfico, sabendo se está ao norte, ao sul, a leste ou a oeste ou a leste, também garante para a gente que sabemos a hora. Olha só, tá vendo o reflexo aqui em cima do meu globinho? Que está de frente para o sol? Ele está iluminando agora parte da China. Está bem aqui. O Peru, que está aqui do outro lado, ou os Estados Unidos, ou o Canadá, ou mesmo o Brasil, estão na sombra, não estão? Se aqui está iluminado é dia, e aqui não está iluminado é noite. Vamos girando. Vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando. Amanheceu. Aqui está o Brasil. Bem aqui, tomando um baita sol. Do outro lado do mundo, na Indonésia, na Malásia, na Austrália, na Índia, na Rússia, é noite. Para organizar isso de maneira que todas as pessoas entendam que horas são nos lugares onde estão, e também para organizar principalmente comércio, como que uma encomenda sai de um lugar para outro num determinado horário e eu sei que horário vai chegar, a gente usa essa divisão do planeta Terra, só que complementarmente às tais das longitudes, mas também as datas, que a gente chama, aliás, os horários, que é o que a gente chama de fuso horário, entende? Mas fiquem despreocupados que isso eu vou explicar melhor para vocês lá na frente. O que eu gostaria que vocês compreendessem hoje, e eu vou colocar outros vídeos de apoio aqui para que vocês possam verificar o conteúdo, é o seguinte. Não existe cartografia sem orientação no espaço, tá? Então, a gente precisa se orientar. E se a gente precisa se orientar, a nossa história trata de discutir a evolução daquilo que nós conseguimos fazer enquanto sociedade. A gente sai de um mapa desenhado na rocha até o uso do GPS. A gente sai dos deslocamentos de grandes grupos nômades ao redor do mundo para as grandes navegações, como o Seu Cabral e sua turma, até chegar aos dias de hoje.
Da mesma forma, a gente também ganha conhecimento com o uso dessas ferramentas, entende? Então, o que eu quero que vocês entendam efetivamente é: existe um processo de evolução, tanto das técnicas quanto das necessidades humanas de se localizar no espaço, ao passo em que a cartografia também evolui com esse processo, chegando até o momento que nós nos encontramos hoje. Tudo isso é necessário por quê? Para que a nossa vida seja possível da forma com que a gente concebe hoje. Sem a humanidade conseguir se orientar no espaço, como que a gente conseguiria chegar do ponto A ao ponto B? Como que a gente sai de casa e vai para a escola? Como que a gente sai da escola e vai para o shopping? Como que a gente sai do shopping e vai para o mercado e depois volta para casa? Ah, professor, simples. É só ir. Pode ser simples para nós. Pode ser simples para nós. Estamos habituados a fazer virtualmente sempre os mesmos caminhos. Imagina uma pessoa chegando num lugar novo, uma pessoa diferente chegando num lugar novo, sem um mapa, sem a possibilidade de se posicionar e de se localizar no espaço geográfico. Na semana passada, quando eu pedi para vocês fazerem uma descrição do caminho que vocês fazem da casa de vocês para a escola, vocês puderam sentir e ver isso. Eu não sei onde vocês moram. E a maior parte de vocês não sabem uns onde os outros moram. A falta de referência, a falta de uma metodologia que simplifique esse processo, trouxe para a gente um problema. E aqui entra a cartografia, aqui entra o GPS, entendem? Aqui entram os mapas que nós usamos todo dia para viver e para continuar seguindo na nossa realidade e vivendo a nossa vida da melhor forma possível, beleza? Gente boa, é o seguinte, já tem 28 minutos este vídeo, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Por favor, assistam esses videozinhos que estão aqui embaixo. Eu coloquei mais alguns vídeos de apoio, que se não der para assistir tudo hoje, tudo bem, vocês podem assistir em casa ou num outro momento. E eu também vou passar uma atividadezinha para vocês no Classroom, além do resumo, beleza? Então, vou estar conversando com os pais de vocês agora. Qualquer coisa, um passe, dê um oi. Eu estou pela escola, tá bom? Fiquem bonzinhos, boa semana, gente. Espero que tenham curtido o feriado, espero que tenham descansado, porque agora nós vamos firmes até o mês de junho. Um mês pregado pela frente, tá bom? Sexto ano, bom dia para vocês, boa semana. Nos vemos semana que vem. Fiquem bonzinhos. Beijo.